E aí, o que é esse bem? O que é uma vida boa para vocês? Será que uma vida boa é uma vida onde eu posso ter tudo que eu quero, sei lá, financeiramente, onde eu posso concretizar os meus desejos da carne? Será que uma vida boa é uma vida de acúmulo de saber, onde eu conheço muito, onde eu sei muitas coisas, onde eu viajo bastante? O que será uma vida boa? Tem muita gente que diz, eu vou querer ganhar dinheiro, vou trabalhar para querer uma boa vida, conquistar tudo que eu quero, ter vários títulos. Será que isso mesmo é uma vida boa? O que eu devo fazer para alcançar essa boa vida? Será que ela é material, ela é intelectual, ela é espiritual? O que seria o bem? A gente vive num mundo atualmente de bastante dificuldades, né? de bastante desigualdade, onde é uma realidade o mal presente no mundo muitas vezes. Mas aqui a gente tem essa ideia do bem, o que é o bem, em meio a todo esse contexto que a gente vive. Vamos lá, vamos continuar, vamos ver o que é que Agostinho pensava sobre isso, tá? Gente, como eu falei para vocês, Santo Agostinho ele é influenciado profundamente pelas teses neoplatônicas, ou seja, as novas é, teorias surgidas a partir do platonismo. O platonismo ele vai influenciar bastante todos os filósofos posteriores a ele, seja para criticar, seja para aprofundar suas ideias, reelaborar, todo mundo volta para Platão. E aí, esse meio, essa transição aí, essa filosofia romana, essa filosofia helênica, ela vai ser profundamente influenciada pelas teses neoplatônicas. Então, Agostinho, ele não vai ler diretamente Platão, mas ele vai fazer uma leitura dos neoplatônicos, certo? Então, é justamente nesse momento, quando ele tem contato com essas teorias, quando ele tem contato com o maniqueísmo, que ele vai pôr essas questões sobre o bem, sobre o mal, sobre o tempo, sobre a cosmologia, sobre uma ética, sobre uma política, e ele vai começar a fazer uma construção de suas ideias, suas teorias. Só que, como a gente já viu antes, isso ainda não satisfazia Agostinho plenamente. Ele ainda estava inquieto. Ele ainda não tinha encontrado, de fato, o sentido maior para tudo isso. Era como se para ele, nessa busca desse bem, na busca da verdade, ele ainda não tivesse feito essa experiência da verdade. Mesmo com todo esse conhecimento racional, e ele era até um pouco soberbo a princípio, ele ainda não estava satisfeito, ele estava inquieto. E aí é quando ele se depara com os primeiros cristãos ali, né, com alguns padres da igreja. Um fundamental nesse processo foi São Basílio, um bispo da época, desculpe, Ambrósio, tá? E que vai ser o mentor dele, e ele se encantou ali pela forma do discurso de Ambrósio, pela forma como ele desenvolvia as ideias, e ele foi buscando investigar mais sobre essa filosofia cristã, sobre essa religião, sobre esse pensamento. Platão ele começa a se encontrar. Platão ele vai ter contato com os trechos sagrados, com a Bíblia, sobretudo com os livros de Paulo. Ele vai ter contato com outros filósofos ali da patrística e ele vai aprofundar-se nessas ideias, certo? A partir daí, o que vai acontecer com o Santo Agostinho é que ele vai se afastando aos poucos do maniqueísmo, né? Ele vai se convencendo de que está encontrando essa verdade, de que está encontrando esse bem, de que está se encontrando existencialmente no cristianismo, na forma de pensar cristã. Ele vê tudo aquilo, toda aquela teoria racional que estava presente no neoplatonismo, só que tem algo a mais. E que algo a mais é esse? A gente vai ver daqui a pouquinho. Platão, ou melhor, Agostinho, ele vai recusar todas essas ideias maniqueias e ele vai começar a fazer uma adesão
ao cristianismo. Essa adesão ela não é imediata, ela acontece aos poucos. Fala-se que, apesar dele ter se encontrado nessas teorias, para ser um cristão, de fato, ele ainda faltava tirar toda aquela soberba que ele carregava, né, da intelectualidade neoplatônica, e também controlar os seus impulsos, né, a questão da noção de pecado que entra aí. Aos poucos ele vai passando por esse processo de conversão e finalmente ele vai aderir por inteiro ao cristianismo. E ele vai perceber uma coisa: para se chegar a essa verdade, para se chegar a esse bem, a razão ela é insuficiente. Lembra do que a gente falou, que é fundamental no pensamento medieval, não só a razão, mas também a fé? E aí a gente vai entender um pouco melhor aqui. Para ele, fazer a experiência da verdade é fazer a experiência com Deus. Porque dentro desse universo cristão, o bem, a justiça, a beleza, tudo ela se encontra em Deus. Existem vários bens particulares. Tudo que a gente visa é um bem. Mas a gente conhece algo que seja a totalidade do bem, aquilo que é bom em si, vai dizer que a totalidade do bem, o bom em si, o sumo bem, é Deus. E isso ele vai aderir a partir desse teocentrismo presente nesse momento, onde vai ter uma cosmologia, ou seja, uma visão de mundo, um estudo do universo centrado a partir de Deus. Então, saber como esse mundo é regido, saber como esse universo é regido, saber a essência dos conceitos, vai depender, vai derivar dessa existência de um Deus que é uno, que é criador de todas as coisas, que é o princípio e o fim de tudo que existe. Então, dentro dessa cosmologia cristã, na qual Santo Agostinho vai aderir, a gente vai poder perceber algumas diferenças, algumas divergências do tipo de cosmologia da antiguidade, certo? Vamos lá, presta atenção. No mundo antigo, no mundo grego antigo, a visão que se tinha é de que a matéria, o mundo, pré-existia desde sempre. Ou seja, o mundo ele é eterno. Há uma eternidade da matéria. Há uma eternidade do mundo. Ele sempre existiu, porque eterno não é só aquilo que não tem fim. Eterno não é só aquilo que não vai acabar. Eterno é aquilo também que nunca começou. Ele é atemporal, está fora do tempo, não se submete ao tempo, certo? Nessa cosmologia cristã adotada por Agostinho, o mundo ele não é eterno. Lembre-se que, veja, nós somos seres mortais, corruptíveis, temporais, finitos e limitados. Por quê? Porque nós somos submetidos ao tempo, nós somos temporal. Mas no mundo grego antigo, a própria natureza ela era confundida com os deuses, porque havia uma antropoformização. A gente dava formas humanas naturais às divindades. Então existia o Deus que representava ali a água, o amor, o fogo, o tempo. Então havia essa relação profunda entre a própria natureza e os deuses, numa concepção de mundo politeísta. Certo? Aqui no cristianismo há um monoteísmo, ou seja, a ideia de que existe um só Deus. E esse Deus,
ele é criador de todas as coisas. Na antiguidade não existia essa concepção de criação. Existia uma concepção de ordenamento das coisas. As coisas existiam desde sempre, os deuses a ordenava, gerava continuamente. No cristianismo há um Deus que cria. E ele cria a partir do nada. É a chamada criação ex nihilo. Nada existia e do nada tudo se fez. Não do nada. No caso, a partir do nada, Deus fez tudo. Ou seja, quem é eterno é Deus. Deus é só um. Há um monoteísmo. E esse Deus, a partir do nada, ele cria todas as coisas. Ele cria a matéria. Ele cria o espaço. Ele cria o tempo. E a natureza. E tudo que há. Logo, a natureza não é divina, mas é uma criação divina. Então veja que muda a cosmologia. Muda a forma de enxergar. Quando, mesmo sem ser a partir do mito, quando os primeiros filósofos eles iniciam suas grandes teorias, os pré-socráticos, por exemplo, eles vão buscar um princípio natural, porque a natureza é eterna, que gera e ordena continuamente esse mundo. No caso do cristianismo, dessa nova cosmologia agostiniana, o princípio também é único. Há um princípio, há uma identificação aí. Só que esse princípio não é um princípio natural. Esse princípio é Deus. Deus é o princípio de todas as coisas. E assim como ele é o princípio, ele também é o fim. Fim não no sentido de terminar, de acabar, mas de finalidade. Ou seja, todas as coisas veio de Deus e para ele há de retornar. A gente caminha para ele. Veja, Deus é a nossa finalidade. Se a nossa finalidade é o bem, logo, Deus é esse bem. O bem, em Agostinho, é Deus. Deus, ele é o sumo bem. Todas as escolhas que nós fazemos aqui, ela é boa porque nós visamos um bem maior. Como aqui, nesse ambiente terreno, a gente não encontra o bem em si, a totalidade do bem, a gente busca encontrar com coisas boas. Só que, ao encontrar com essas coisas boas, a gente encontra um bem parcial. Mas nessa vida terrena, onde as coisas não estão plenas, lembra? Enquanto Platão tinha um mundo de aparência e um mundo ideal dos conceitos. Em Agostinho a gente vai ter algo parecido também. Mas a gente vai ter um mundo aqui imperfeito, transitório, um mundo passageiro, certo? E a gente está aqui, mas visando um mundo eterno, visando o céu, nesse caso, nessa nova cosmologia cristã adotada por Agostinho, certo? Bem, temos uma série de coisas aí que foram ditas, que a gente precisa pensar direitinho com calma, tá bom? Mas um problema que vai ser fundamental em Agostinho, para a gente encerrar essa parte, vai ser o seguinte. Esse problema ele já colocava desde quando ele participou das ideias maniqueístas, que é o problema do mal. Gente, se buscamos o bem, se Deus é bom, e se Deus ele é o criador de todas as coisas, ordenador de todas as coisas, tudo foi feito por ele, organizado por ele, por que o mal existe? Deus criou o mal. O que é o mal? No maniqueísmo, o mal ele tem uma realidade ontológica. O mal ele é ser. Ou seja, o mal existe materialmente, inclusive. No maniqueísmo há uma grande polarização, né, entre o bem e o mal. Em outras teses neoplatônicas, né, vai dizer o seguinte,
o mal é uma deficiência do bem. Em algum momento aí houve um déficit, em algum momento aí houve um atropelo, e aí começou o mal. Santo Agostinho ele vai recusar essas ideias. As grandes obras de Santo Agostinho é combatendo o maniqueísmo, é combatendo as heresias da época, é combatendo as ideias que eram de encontro ao cristianismo. E Santo Agostinho, ele que já tinha percorrido todo esse caminho, se convertido ao cristianismo, ele vai combater essas ideias. E ele vai tentar entender o que é o mal. Para ele, o mal não é um ser, não é ontológico. Para ele, o mal não é uma deficiência do bem, porque se fosse assim, seria uma deficiência de Deus. Então, o que é o mal? Ele vai dizer que o mal é um mal moral. E o mal em Santo Agostinho, ele está diretamente relacionado à ideia de livre-arbítrio. Eu quero que vocês pensem um pouquinho sobre 3 coisas, para a gente continuar depois nas próximas aulas, para a gente discutir um pouco lá no fórum. Primeiro, para você, o que é o bem? O que é o mal? E o que é o livre-arbítrio? O que é a liberdade? Será que nós somos de fato livres? Qual é a relação entre liberdade e mal? Deem uma lida lá. Eu vou fazer algumas orientações para vocês lerem um pouco sobre isso em Santo Agostinho e a gente discutir um pouquinho. Tá, beleza? Então a gente continua nas próximas aulas. A gente já volta com essa questão do problema do mal, com o problema do livre-arbítrio. A gente vai ver também a noção de conhecimento em Santo Agostinho, o que é o conhecer, o que é o conhecimento, e uma certa política existente em Santo Agostinho, tá bom? Então valeu, galera. Próxima aula a gente está se encontrando para continuar nossas discussões. Um abraço para vocês.